Mateus 11, 28, hoje a gente vai estar falando sobre graça, a gente não vai estar falando sobre psicologia, a gente não vai estar falando sobre... Mas tem tudo a ver também com psicologia. Se você está aí, se está com a sua Bíblia, se você tem o aplicativo no celular, abre aí Mateus 11, 28. E é legal, de repente, a gente está aí fazendo uma série de lives sobre graça divina. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Nossa relação com Deus, ela não pode estar pautada no medo. Ela é pautada no respeito, ela é pautada na admiração, ela é pautada no temor, mas medo, não. Medo, não. Medo, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, se você está com uma relação pautada no medo, esquece. Sua relação não está debaixo da graça, pautada na graça. E aí, pessoal, gostaram do tema? Estão se identificando? Você aí que está me ouvindo, que está aqui comigo aqui nessa live, você identifica medo na sua relação com Deus? Quando você faz as coisas ou deixa de fazer, você acha que você vai ser abençoado? Quando eu faço, eu sou abençoado. Quando eu não faço, eu não sou abençoado. Como é que é a sua relação com Deus? Você é abençoado? Você se sente abençoada quando você faz o certo? Não, quando eu faço o errado, eu não me sinto abençoada. Se eu deixo de ir na igreja de manhã, eu acho que meu dia não vai ser bom porque eu deixei de ir na igreja. Se eu não faço nada para Deus, eu sinto que ele não vai me abençoar, eu sinto que ele não está gostando de mim. Ou então, talvez, você tem uma relação que, lá no passado eu fiz um monte de coisa errada, e hoje ainda eu sinto que Deus não se agrada de mim, eu sinto que meu passado ainda está muito presente na minha vida. Então, se você se vê nessa situação, fica comigo aqui que a gente vai conversar, vamos andar pela graça. A graça te aproxima de Deus, a graça, ela traz intimidade, a graça, ela faz você viver verdadeiramente como filha e deixar Deus ser seu pai. Vamos lá, vamos começar. Mateus 11, 28, a palavra de Deus fala assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, essa palavra, ela fala de uma forma linda, como Deus, ele está nessa relação para nos ajudar, para nos aliviar, não para trazer mais peso. Então, se a sua relação com Deus hoje é uma relação pautada pelo medo, tem alguma coisa errada. Porque o medo, ele é o quê? O medo, ele arma um sistema de alarme, ele é o seu sistema de alarme para uma situação de perigo. O medo, ele está ali quando o seu cérebro detecta perigo. Vamos ler aqui essa passagem. Eu quero ler essa passagem com você na Bíblia, a Mensagem. Eu gosto de ler, às vezes, o mesmo versículo em umas 2, 3 linguagens diferentes. Então, a gente leu aqui na Almeida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma passagem mais que todo mundo tem mais ela na cabeça. Mas vamos ver essa mesma passagem na Bíblia Mensagem. Vocês que estão cansados, enfastiados de religião, venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. É o próprio Jesus quem está falando isso aqui. Jesus, ele é claro nesse último parágrafo, nessa última frase: não vou impor a vocês
nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros, caminhem comigo, tenham uma relação comigo, fique perto de mim, me escute, seja meu companheiro de jornada e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Você está vivendo com liberdade e leveza? Uma pergunta que você tem que fazer para você. A sua relação com Deus, a sua relação com Jesus, ela te levou para viver uma vida com liberdade e leveza? Fala para mim aqui. Depois que você conheceu Jesus, se tem alguém aqui, se depois que você conheceu Jesus, a sua vida ficou mais, você se sente mais livre na sua vida, mais liberdade de ser você, mais liberdade de se assumir, de se aceitar. A sua vida, ela passou a ser assim, com mais liberdade, mais leveza. Quando eu falo liberdade, não é libertinagem. Liberdade é diferente de libertinagem. Depois que você conheceu Jesus, a sua vida, você sente a sua vida mais leve, porque você se aceita, porque você respeita seus pontos fracos, pontos fortes, erros e acertos. Depois que você conheceu Jesus, conheceu a Deus, o Jesus que é pregado no Novo Testamento, nas Boas Novas, depois que você conheceu Jesus, a sua vida, você sente a sua vida com mais liberdade e leveza? Você sente que todo aquele peso de antes de conhecer Jesus, agora você conseguiu colocar sobre Jesus e você sente um alívio nos seus dias, você sente que seus dias estão... Nossa, aliviou a carga. Nossa, obrigada, aliviou a carga. Não tem medo, não tem desespero, não tem receio, não tem medo de ser castigado, não tem medo de ser açoitado, não tem medo de vir algo ruim sobre a sua vida. Pelo contrário, você está cheio de certeza de que os anjos do Senhor estão ao seu redor. Você está cheio de certeza que Ele habita dentro de você e que na hora certa Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar. Mesmo que você muitas vezes não entenda, Ele vai se fazer entendido. É assim que você está vivendo a sua relação com Deus e com Jesus? Para pensar. Essa é uma live que eu quero que você pare para pensar. Não é mais uma live para você ouvir simplesmente. Não é mais uma live para você simplesmente absorver um conhecimento. A graça, ela precisa gerar o efeito que ela quer gerar em você, porque senão você está perdendo o melhor. Você simplesmente não está vivendo o evangelho. Se a sua vida não está assim, você não está vivendo o evangelho. As boas novas do evangelho. As boas novas do evangelho não foi agora você está ferrado. Não foi uma pegadinha onde prometeram para você algo e quando você foi para a igreja e conheceu Jesus, a sua vida aí que a sua vida virou um inferno, porque aí o diabo está furioso com você. Diabo furioso está comigo. E aí as coisas começaram a piorar muito na minha vida. Porque eu perdi emprego, perdi família, perdi tudo, porque o diabo está furioso, porque eu sou bom demais. Ou porque eu sou ruim demais. Tô cheio de brecha. Talvez prometeram você que se você aceitasse Jesus, a sua vida ia mudar, ia melhorar, mas na verdade a sua vida piorou, porque agora você está morrendo de medo. Porque antes, quando você não tinha esse Jesus, o que acontecia? Você fazia aquele monte de furrupa na rua e ok, tudo bem, não vai acontecer nada. Mas agora você está morrendo de medo. Porque tem coisas que você conseguiu largar, mas tem coisas que você não conseguiu. E você não sabe como tirar isso de dentro de você. Você até tenta tirar essas coisas de dentro de você, mas você não consegue. E aí agora você está ferrado. Por quê? Porque você sabe que Deus é um Deus que quer que você seja a imagem e semelhança de Jesus. Está ali, ó. Você tem que ser igualzinho a Jesus. Se você não for igualzinho a Jesus, você não está bem na fita com Deus. É assim que você vive o evangelho? Fala para mim aqui, gente. Tem alguém que vive assim o evangelho? Como é o evangelho que você vive? Lógico que eu estou exagerando para alguns, porque eu não estou exagerando para outros.
Porque eu vivi esse evangelho. Num determinado momento eu falei, peraí, agora ferrou, porque o que eu tô vendo aqui é que antes a minha vida estava melhor do que agora. Antes eu tinha medo, agora eu tenho mais medo ainda. Tribulação é uma coisa, medo de Deus é outra. E a gente tem que ter, não sei se foi essa a intenção da Rose, mas foi bom você ter colocado isso, Rose, porque antes você passava por tribulação com medo das situações. Hoje, você além de passar pelas tribulações, porque aceitar Jesus não significa não passar pelas tribulações, você ainda se sente rejeitado, porque cadê Deus, afinal de contas, para eu passar por essa... Por que eu estou passando por essa tribulação? Deus me abandonou, ainda vem sentimento de rejeição, aflora. Pô, estou fazendo o meu melhor aqui, e esse Deus, cadê Deus? Deus está fazendo na vida de todo mundo, menos na minha vida. Deus está facilitando para todo mundo, menos na minha vida. Aí vem o sentimento de rejeição. Aí tinha antes o medo, porque você podia estar fazendo alguma coisa errada, e Deus está furioso, porque você não pode, você tem que estar se vigiando o tempo inteiro, porque, sei lá, se Deus não gosta, não vai gostar de alguma coisa, meu Deus, eu pensei isso, meu Deus, eu falei isso, meu Deus, eu senti raiva, meu Deus, eu nunca vou ser igual a Jesus, então nunca vou ser, Deus nunca vai gostar de mim. Gente, às vezes você está vivendo isso, você nem está percebendo isso. Às vezes você está vivendo aquele momento na sua vida onde você está passando por uma tribulação e ao invés de você olhar e sentir paz em meio à tribulação, você está sendo inundada por um sentimento de raiva, porque afinal de contas, cadê Deus? Afinal de contas, eu estou tentando fazer tudo certo, dando o melhor de mim, e uma pessoa que não tem nada a ver, toda errada, ela está com ele, está recebendo as bênçãos dele e eu não. Então, além de tudo, você vem ainda emergindo dentro de você essa sensação de rejeição. Nada do que eu faço é bom o suficiente para eu merecer as bênçãos? Se você está vivendo assim, você não sabe o que é graça. Você não está vivendo as boas novas. Você não sabe nada do que é graça. E aí eu vou ler de novo aqui para você. Se você está cansada, eu estou lendo aqui Mateus 11, 28, mas eu já li na Bíblia da linguagem Almeida, e agora eu estou lendo aqui na Bíblia Mensagem. Se você está cansada, está enjoada de religião, agora eu estou fazendo com as minhas próprias palavras aqui, eu estou trazendo para as minhas próprias palavras para que você entenda. Você está cansada, você está enjoada de religião, vem a mim, vem para mim, vem cá comigo, anda comigo, porque você irá recuperar a sua vida. Você está cansada de religião, esse monte de gente falando um monte de coisa para você? Você está cansada de sentir medo o tempo inteiro? Você está cansada de se sentir rejeitada? Você já não tem mais forças para caminhar, você não tem mais forças para avançar? Jesus fala, vem comigo. Mas eu já estou com Jesus. Não, filha, você não está com Jesus. Porque se você estivesse com Jesus, às vezes você está com Jesus, mas você não está na graça, você não está com a graça. Se você tivesse na graça, ele fala assim para você, eu não vou, caminhe comigo, trabalhem comigo, observa como eu faço. Ele vai falando aqui, observa como eu faço. Aí é aquelas pessoas que chegam e falam assim, Deus, nossa, eu tô com uma doença, Deus colocou aquela doença só para aprender, aquela pessoa ficou doente, teve um câncer, teve um quê, só para aprender. Aonde você viu Jesus colocando uma doença em alguém na Bíblia? Jesus está falando aqui, ó, vem comigo e olha como eu faço. É só você observar. Vamos começar por aí. É só você observar. Gente, é tão claro a graça. É tão claro. E por que a religiosidade, ela coloca uma venda nos nossos olhos em que a gente não enxerga o óbvio? Então, se a sua vida, ela tá assim, onde você tá encharcada de sensação de rejeição, de ser rejeitada, de ser indigna, de não estar à altura, de receber as bênçãos, de que você não tá pronta, você ainda não tá pronta nunca, você não tá pronta nunca, você não sabe andar pela graça, você não sabe receber a graça. E quando Jesus aqui, ele chega e fala assim, observem como eu faço. Se você tá cansada, se você tá cansada de religião, caminhe comigo, trabalhe comigo,
anda comigo, observe como eu faço. E aí, começando já pelo processo da doença, onde muitos cristãos atribuem a Deus terem ficado doente. Eu não sei se vocês aqui, se alguém aqui, eu não sei se tem alguém aqui que já ouviu de alguém ou já falou que não, Deus colocou essa doença foi bênção. Deus colocou essa doença para que tal pessoa deixasse de fora alguma coisa, aprendesse algo. Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já ouviu que uma pessoa que ficou doente, estava doente, que aquilo ali tinha sido Deus que tinha colocado na pessoa, para a pessoa aprender alguma coisa? Você já ouviu isso? Não, foi Deus que colocou aquela doença. Deus colocou para castigar, Deus colocou para fazer justiça, Deus colocou para ensinar, Deus colocou para poder direcionar. Deus colocou aquela doença naquela pessoa para fazer tudo isso. Que ninguém nunca ouviu, só eu que escutei isso muito e escuto isso até hoje. Então, Jesus fala, me observa. E aí, só partindo por esse lugar, por essa frase de Jesus, olha se Jesus coloca doença em alguém. Jesus, ele fala, eu vim para curar, para libertar. Aí ele fala, eu vim trazer vida. Em João 10:10 ele fala, eu vim trazer vida em abundância. Quando ele fala essa vida, é a vida do próprio Deus para o homem. Quem vem matar, roubar e destruir é o diabo. Jesus fala, é o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Eu vim trazer vida. Quem coloca a doença? Só pensando nisso. Quem coloca a doença? É Deus? Jesus fala, eu vim trazer vida. Eu vim trazer a vida de Deus. E ele fala, quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. Aí ele fala, me olha para mim, aprende comigo, aprende com o meu comportamento, aprende com as coisas que eu fiz, com as obras que eu fiz. Ele fala assim, tudo que eu estou fazendo aqui foi o que eu aprendi com o meu pai. E por isso que ele fala, veja o que eu faço para que você aprenda verdadeiramente a vontade de Deus, para que você saiba quem é Deus. E aonde você viu Jesus colocando doença em alguém? Para hoje, você escutar isso ou falar isso, que Deus colocou doença em tal pessoa para poder julgar, porque para poder aprender, para tal pessoa poder aprender, para tal pessoa poder mudar o caminho, mudar a rota, aonde Deus não coloca doença em ninguém, porque era um castigo. Não, Deus colocou a doença, foi um castigo de Deus aquilo. Era para ele aprender justiça. Eita, bate no pé, justiça. Essa daí olhou, julgou, sentenciou e executou a sentença. Só pergunta para essa pessoa, aonde você viu Jesus colocando doença em alguém para ensinar? Aonde? O que eu vi foi Jesus pegando aqueles religiosos e falando assim, vocês são uma cambada de víbora, porque esse peso aqui que o povo estava carregando era o que o povo religioso estava colocando sobre aquelas pessoas. Os religiosos que sabiam as leis chegavam para eles e falavam assim, se você não cumprir tudo, você tá fora. Só que aquelas pessoas, elas não conseguiam mais, elas estavam sofrendo pra caramba. Elas estavam sofrendo muito. É a mesma coisa aqueles religiosos dessa época, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles chegavam e jogavam peso sobre o povo. Porque falava assim, as pessoas estavam, eu não consigo. E eles falavam, se dane, se você não consegue, você vai tomar o castigo, então. Eles não amparavam, eles não auxiliavam, eles não ajudavam na caminhada. Eles jogavam mais peso, e esse peso é culpa, mais culpa, mais culpa, e às vezes é o que hoje você está carregando, culpa de não ser perfeita, culpa de não ser bom o bastante, culpa porque você errou, porque você cometeu um pecado, culpa porque você não consegue ser danada da perfeita, e hoje você está sobrecarregada de culpa porque você acha que você nunca está boa, nunca está certa, nunca está... Jesus falou, cambada de víbora. O que vocês estão fazendo com o meu povo? O evangelho de Cristo é boas novas.
O evangelho de Cristo é cura, é libertação, é consolação, é amor incondicional. Isso significa eu te amo do jeito que você é, mas eu te amo tanto que eu não vou deixar você do jeito que está. Eu tô com você nessa jornada, eu caminho com você, eu ando com você e eu vou te ajudar a mudar. Eu vou com você transformar, mudar tudo. Não é você mudar sozinha, não é você fazer as coisas sozinha. Eu tô com você. Confia em mim. Confia naquilo que eu tô fazendo. Eu sei o tempo certo de todas as coisas. Eu não te rejeito. Se você veio a mim, se você me buscou, se você me procurou, se você me aceitou como seu Senhor e Salvador, eu não vou te lançar fora. Não aceite ninguém falar para você que você foi lançado fora por causa do seu pecado. Ninguém pode falar isso para você. O diabo não é uma pessoa só. O diabo é aquele que desvia os filhos da presença de Deus. O diabo é aquele que, ao invés de conduzir as pessoas para comunhão com Deus, porque foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para conduzir o povo para ter comunhão, porque foi a comunhão que foi perdida com o pecado. Então, se é um pastor que desvia você da comunhão com Deus, de você ter essa relação de amor, misericórdia, consolo, cura, se você tem um pastor que te leva para longe, onde esse pastor te conduz para uma relação com Deus de medo, esse é o diabo. Alguém? Eu não consigo ver outra coisa. Eu não consigo ver outra situação. Se você tem um pastor que te leva para uma relação com Deus, pautada pelo medo, fundamentada pelo medo, onde você tem o tempo inteiro medo de Deus, medo, onde ele exalta o poder da porqueira do diabo, porque ele desvia a sua atenção o tempo inteiro. Olha, o diabo vai te pegar, o diabo tá furioso. Esse pastor é o próprio diabo ali te levando para longe de Deus. É o falso pastor. Cuidado! Olha os seus pecados! Seus pecados! Vigia, irmão! Vigia, 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 irmã! Seus pecados vão te afastar de Deus. Pelo amor de Deus. O pecado foi pago na cruz. Você vai sofrer consequência aqui. Mas o seu pecado, ele não é mais forte do que a cruz de Cristo para te afastar de Deus, para te tirar dos braços dele. Não há nada mais forte do que o amor de Deus, inclusive o seu pecado, inclusive a sua desobediência. Deus sabia. Deus, quando ele deu o filho dele, Jesus, ele deu para que morresse pelo mundo. O mundo não estava redimido quando Jesus veio. Jesus veio fazer a obra no Espírito. Jesus veio te libertar, te salvar das garras do diabo que te prende, que te aprisiona, onde ele evoca o poder dele o tempo inteiro. Você acorda de manhã com medo do diabo, você vai dormir com medo do diabo, você trabalha com medo do diabo, você fala do diabo o tempo inteiro. Cadê Deus na sua vida? Cadê Deus na sua história? Cadê o poder de Deus? Para mim, esse é um pastor que é o próprio diabo, porque ele se gloria, ele se exalta, ele exalta o diabo, faz parte da corja dele, faz parte da corja do diabo. Uma coisa é você ensinar a palavra. Uma coisa é você mostrar, isso está certo, isso está errado, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. E o Espírito Santo está com você para te ajudar. Outra coisa é um pastor que fica o tempo inteiro falando que o diabo é poderoso e que se você pecar, o diabo vai acabar com você. Quanto tempo você não ouve uma pregação de amor, exaltando o amor de Deus por você, sem você ficar ouvindo diabo, diabo, diabo o tempo inteiro? Fala para mim, alguém tá aqui, tá se identificando com tudo isso aqui? Não sei se você está vivenciando isso. Quanto tempo você não ouve uma pregação onde a palavra diabo não é exaltada? Eu não estou falando que o pastor não tem que falar do diabo. Às vezes, o perigo está aqui, cuidado. Mas a maior parte dos sermões de algumas igrejas, de algumas denominações, é pautado o tempo inteiro pelo poder do diabo, pela manifestação do diabo. E Jesus fala, aprende comigo, você está cansada, porque o medo cansa, o medo tira suas forças, depois de muito tempo, você não aguenta mais, você está cansado, sobrecarregada, você não consegue fazer as coisas certas. Você até tenta, mas não consegue. E aí ele fala, peraí, vem comigo, olha para mim, aprende como eu faço. Ele fala, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a você nada que seja muito pesado ou complicado demais. Aprenda o ritmo livre da graça.
Não é no seu tempo. Você não vai mudar as coisas em você ou no outro no seu tempo, no tempo que você acha. Não, porque olha, irmãzinha, aceitou Jesus, botou o pé na igreja, acabou, tá vendo? Todo aquele seu pecado tem que ficar para trás. Agora você é irreconhecivelmente santa. Tem coisa que a gente dá conta e aquilo sai da gente, mas tem coisa que a gente não dá e a gente tenta, e a gente tenta. E aí sabe o que acontece? A pessoa, ela vai embora da igreja, ela vai embora da presença de Deus. Sabe por quê? Porque ela não deu conta de algumas coisas que cobraram dela, que ela tinha que abandonar e ela não conseguiu abandonar. Ela não deu conta dela. O que o diabo fez aí? O diabo botou você com um espelho diante dos seus olhos e falou, olha para você, olha como você é uma porqueira. O pastor diabo, né? Que é esse que exalta o tempo inteiro pecado, essas coisas, vai dar tudo errado, Deus não vai gostar de você se você não se acertar, você não é digno da presença dele, quem você pensa que é, você não é digno. O diabo, quando você tem esse pastorzinho, ele tá assim, ó, com o espelho assim na sua cara, olha para você, tá vendo como é que você faz tudo errado? Tá vendo como você não faz nada certo? Tá vendo aquele pecado? Aquilo ali você não deu conta. O que é? Você não conseguiu parar de fumar, você voltou a fumar, né? Você até tentou. Olha aqui, ó. Olha que nojo. Você acha que Deus vai se agradar de você? Você acha que Deus vai te abençoar? Vai não, ó. Vai não. E aí você tenta. Tá vendo isso aqui, ó? Você, né? Tô até vendo. Você tá tentando ser certinha, né? Mas certinha nada. Olha como sua mente é suja. Olha como as coisas que passam na sua mente. Olha a inveja que corre da sua boca. Botando o espelho na sua frente. E aí, sabe o que acontece? Se fala, Aí até aquelas coisas que você nem via em você, você começa a ver. Só que você não dá conta. Você fala, desisto, não dá. Eu quase na época me desviei, assim, no caso, saí da igreja, porque eu não conseguia ser à altura daquilo que eu achava que eu deveria ser. Eu não conseguia chegar próximo de ser como Jesus. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Estava muito longe da perfeição. E esse lugar de perfeição que eu estava tentando estar, ele foi me murchando. Eu fui perdendo a minha alegria, eu fui perdendo a minha essência, eu fui ficando chata, eu fui cobrando todo mundo. Eu exigia a santidade de todo mundo, porque eu consigo largar os meus pecados. Então você também tem que conseguir. Eu fui ficando esse tipo de gente, eu fui perdendo meus amigos, eu fui perdendo minha família, meus filhos, meu marido. Não porque Jesus entra e vai dividir tudo. Você acha que é assim? É dividir mortos e vivos, que algumas pessoas vão aceitar, outras não. Mas você está pregando o evangelho do julgamento, você está pregando o evangelho da facção, você está pregando o evangelho, sabe, do partidarismo, você está pregando o evangelho que não tem nada a ver com Jesus. Então você está perdendo a sua família achando que está fazendo algo e você não está fazendo nada. Você está pregando, você está perdendo a sua família, achando que não, eu estou fazendo a obra dentro da minha casa e o diabo está furioso. É você que está fazendo o papel do diabo dentro da sua casa. Acusação, porque esse é o papel do diabo. Acusação, acusando. Você não conseguiu, você não fez, você não é digno, que homem é esse? Vão pra igreja, não quer ir pra igreja? Mais uma vez, fica aí. Culpa. Mas pastora, ele tem que ir pra igreja, mas não é desse jeito que você leva ninguém pra igreja. Acusando. Jesus não te conquistou através da acusação. Aonde Jesus acusou, ficou acusando alguém e essa pessoa foi pra Jesus. Jesus recebia as pessoas com amor. Elas entendiam que elas precisavam daquele amor, elas entendiam que elas eram necessitadas daquele amor, elas entendiam que elas, por elas mesmas, elas não iam conseguir e elas iam. Não porque tinha alguém atrás acusando essa pessoa. Gente, prega o evangelho muito errado. Tem muita gente pregando o evangelho completamente contrário às boas novas que Jesus morreu na cruz para deixar para mim e para você. Que evangelho é esse que você está pregando? Que evangelho é esse que você tem escutado? É um evangelho que afasta? É um evangelho que traz peso? É um evangelho que traz repulsa da igreja, nojo da igreja? As pessoas hoje, elas estão com repulsa da igreja por causa desse evangelho.
um evangelho de acusação, um evangelho de julgamento, um evangelho de sentença, um evangelho cruel até, com aqueles que estão necessitados, com aqueles que estão cansados, com aqueles que não dão conta de si mesmos. Esse não é o evangelho da graça, nunca foi. Esse é o evangelho que rouba a presença de Deus, o seu direito conquistado por Jesus na cruz para você estar na presença dele. O evangelho da acusação é o evangelho que adoece a sua relação com Deus, adoece o seu amor, adoece a sua motivação. Você entra motivado, cheio de alegria na igreja, para poder servir, para poder fazer algo, para poder mudar o mundo através do evangelho. E esse evangelho da cobrança, ele vai te adoecendo, ele vai te minguando, até a hora que você não aguenta mais. Você fala, se eu ficar aqui eu vou morrer. Eu prefiro ir para o mundo, eu prefiro voltar para o mundo. Pelo menos no mundo, as pessoas me aceitam como eu sou. Não tem teste com Deus. Não tem teste. Deus não te testa. Deus sabe quem você é. Deus sabe da sua capacidade. Deus sabe até onde você pode andar. Você esqueceu que Deus sabe o futuro? Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Antes da fundação do mundo, a palavra fala que antes da fundação do mundo, ele já sabia que você viria. Deus não precisa testar. Você fica testando seu filho? Às vezes, você passa por uma situação para você mesma acordar e falar, caramba, eu preciso melhorar essa minha fé, porque a minha fé tá fraca, mas não é Deus te testando, sabe? Aquele teste, tipo assim, pegadinha, pegadinha, hoje Deus acorda assim e fala assim, hoje eu quero fazer uma pegadinha. Quem que eu vou botar na pegadinha? Igual aquelas pegadinhas que pegam a pessoa, né? Teste de infidelidade. Vamos lá, vamos fazer o teste de infidelidade. Qual é o nome daquele cara que tem esse programa? Pô, gente, olha quem que vocês comparam Deus. Olha até onde vocês rebaixam Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha onde vocês chegam rebaixando Deus. Ai, ó, eu sinto tanta raiva. Não é raiva de vocês não, gente, por favor, porque eu já fiz muito isso. É raiva do que nós estamos fazendo com o evangelho. É raiva dessa incapacidade que nós temos de olhar para Deus e aceitar a grandiosidade desse Deus. Aceitar que nós não podemos nunca entender Deus. Nós não podemos entender Deus. Aceita isso, fica mais fácil. Para de tentar racionalizar Deus. Para de tentar entender como Deus vai fazer. Deus não vai fazer, você nunca vai saber. Você não vai saber como Deus vai fazer, porque sua mente é tão pequena que nunca chega perto de como Deus vai fazer, de como Deus vai solucionar. Aceita que Deus é maior que você. Aceita que Deus é grandioso e que você não entende Deus, então aceita. Recebe o amor e pronto. Para de tentar entender, para de tentar. Ai, será que dá? Será que não dá? Como que ele vai fazer? Ai, meu Deus, eu tô numa cilada. Ai, meu Deus. Para! Deus pode fazer de várias formas, do jeito que ele quiser, como ele quiser, usando a pessoa que ele quiser, da forma que ele quiser, no tempo que ele quiser. Se você parasse de gastar seu tempo e sua energia tentando entender Deus e como ele pode gostar mais ou menos de mim, como ele pode, você ia estar mais concentrado no que está acontecendo no seu dia a dia, concentrado no amor dele, em receber esse amor e pronto. O problema está aí, é nessa vontade que a gente tem de entender Deus. Não, como é que ele vai me amar se eu fiz isso de errado? Como ele vai me amar? A graça é um presente merecido. A graça, ela é um presente merecido. Ou você aceita, ou você não vive na graça. Se você quiser, abre em Efésios 2, 4, 5. Fala assim, Efésios 2, de 1 a 6. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Estava todo mundo no mesmo barco, não tinha ninguém melhor do que ninguém. E aí ele fala, graças a Deus, ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou. Porque se você fosse pagar pelos seus pecados, você era para ser exterminado. É pela graça. Em vez disso, com sua imensa misericórdia
e seu amor extravagante, ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria. Ele não precisou da sua ajuda. Você não fez nada. Ele fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? E aí, deixa eu continuar lendo aqui. Agora, é porque essa Bíblia, ela é maravilhosa, assim, a linguagem é uma linguagem bem contemporânea. Fala assim, agora Deus nos tem como sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação, ela foi ideia e obra dele. Não tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Jesus. Tem tudo a ver com o amor dele por pessoas que estavam aqui, ó, no mesmo barco. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o seu passado. Não tem nada a ver com a sua capacidade de fazer coisa certa ou coisa errada. Eu não estou falando de consequências dos seus atos aqui. Eu estou falando de um pai que não te rejeita por causa do que você faz, por causa dos seus defeitos. Eu estou falando de um pai que, quando você aceitou chamá-lo de pai, ele falou, filho, eu vou te abandonar. Jamais eu vou te abandonar. Pode ter certeza que nas tempestades eu vou estar com você. Pode ter certeza que no deserto eu vou estar com você. Pode ter certeza que quando você estiver no alto das montanhas, eu vou estar com você. Eu estou empenhado em fazer você ter sucesso. Eu estou empenhado em fazer você prosperar. Esses são os meus planos para você. Não planos de te causar mal, planos de te fazer prosperar, filho. Entenda que vão ter tribulações. Vão acontecer tribulações. Você aceitar a Cristo e ter o Espírito Santo dentro de você não te extingue, exime de passar por tribulações. Mas pode ter certeza, Ele está com você, Ele está caminhando com você, Ele tá te conduzindo pelo deserto com uma nuvem para te proteger do sol e com uma coluna de fogo para te proteger do frio à noite. Ele está caminhando com você pelo deserto, pelas suas dificuldades, não tentando te punir, mas sim tentando tirar a água da pedra, para você não morrer de sede. Olha para esse Deus de amor. Olha para esse Deus que está preocupado em fazer você chegar no lugar de descanso, na terra prometida. Ele está empenhado em fazer você cumprir o seu propósito. Ele quer você bem, ele quer você confortável, porque se ele não quisesse, ele não teria cuidado do povo no deserto como ele cuidou. Ele dava comida todos os dias, tinha maná todos os dias. O povo não morreu, a roupa não se desfez. O povo saiu do Egito carregando ouro, prata, bronze. Deus está preocupado também com o seu conforto, com que você fique bem. Ele não quer que você durma no chão. Teve uma vez que partiu meu coração. Uma pessoa falou assim, eu só durmo no chão. Eu já era uma senhora. Eu falei, mas por quê? Porque eu não sou digna de dormir na cama. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não sou digna. Quem é digno, então? Me fala. Eu sou a última da fila da dignidade, então. Eu sou uma pessoa doente. Eu careço de Jesus todos os dias da minha vida. Eu confio na misericórdia dele na minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque não depende de mim, só depende dele. Ai, que tranquilidade isso. Que tranquilidade. Que a minha relação não depende de eu fazer tudo certo. Porque tem dias que eu faço tudo errado. Tem dias que o egoísmo fala mais forte em mim. Tem dias que a glutonaria fala mais forte em mim. Tem dias que a língua tá ferina em mim. Tem dias que eu sou julgadora, sentenciadora, cruel. Tem dias que eu já começo mentindo para mim mesma. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque não depende de mim. Nunca dependeu. Só depende de você, Pai. E eu posso confiar nesse cuidado. Eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele. Eu posso confiar que ele não vai me deixar estragar tudo com minhas próprias mãos. Eu posso confiar. Isso não tem preço. Saber que nunca dependeu de mim. Que mesmo eu sem saber, ele estava me conduzindo e eu nem entendia e ainda reclamava, murmurava, falava. Ele estava me conduzindo nos braços de amor e eu falando, por que tu me abandonaste, Senhor?
É um alívio tão grande saber que não depende de mim, que Ele está agindo em mim, que Ele está fazendo em mim, através de mim, que Ele me ama, Ele olha para mim, me aceita como eu sou e está empenhado no meu processo de restauração, de mudança. Mas Ele é tão amoroso, Ele é tão gracioso, que Ele sabe até onde eu consigo aguentar, aonde Ele tem que diminuir o ritmo. Ele sabe quais são as prioridades que Ele tem que mexer em mim. Ele sabe que eu estou cheia de bolsa, de pedra, de traste agarrado em mim. E Ele sabe exatamente cada bolsa, em cada momento que eu vou ser capaz de soltar sem nem sentir. Eu confio nele. Eu confio na capacidade dele de me mudar, de me fazer uma pessoa melhor. Eu confio nele, na capacidade dele trazer a pessoa certa para se conectar comigo. Eu confio na capacidade dele de me inspirar e me fazer virar, às vezes, no lugar onde eu tenho que virar. Eu confio nele. A minha vida é pautada pela confiança nele. É pautada por esse amor. Não é pautada nem pela minha fé. Pobre fé a minha. Eu achava que eu ia ser digna se eu tivesse muita fé. E um dia eu descobri, não tem nada a ver nem com a minha fé. Eu só precisava de fé para acreditar nele, no amor dele. Pronto, o resto ele vai fazer. E aí a minha fé vai aumentar. Eu entendi que não era porque eu tinha uma fé grande que eu ia receber o milagre. Eu entendi porque o amor dele é grande. E aí eu recebo um milagre. Eu não preciso ter fé na minha fé. Eu posso simplesmente ter fé no amor incondicional dele, na graça dele. Eu não olho para mim, eu não olho para minha fé. Eu olho para ele e para o amor dele por mim. Essa pessoa que antes nem eu mesmo amava. Eu não me amava, eu não gostava de mim. Eu não sabia nem quem eu era. E ele me amou primeiro, antes mesmo de eu me amar. E ele foi me desabrochando, me mostrando, filha, olha quem eu criei. Você é a obra-prima da minha criação. Você é minha princesa. Você é meu ouro. Você é minha prata. Você é meu tudo. E é isso que ele fala para você. Mas se você continuar ainda com esse espelho olhando para você, você não consegue receber isso. Porque seus olhos, a gente é tão feio, sabe? Quando a gente está todo encraquelado, que a gente não consegue tirar os olhos da nossa feiura. Tira os olhos da sua feiura. Não é porque você não se aceita que ele não vai te aceitar. Não é porque você não se ama que ele não vai te amar. Não é porque você não pode que você não vai conseguir. Ele pode através de você. Só aceita. Para de olhar para a sua fé, para a sua grande fé. Olha para o amor dele. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Você vai ver que tudo muda. Porque o medo vai embora. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Aí a sua relação ela não vai ser pautada em você, mas vai ser pautada nele e no amor dele. Recebe esse amor. Pai, eu oro, Pai, para que essas palavras cheguem profundamente ao coração dos teus filhos que escutá-las. Pai, eu oro para que essas palavras penetrem, quebrem muralhas, muralhas do medo, muralhas da religiosidade, muralhas da rejeição. Pai, eu oro para que chegue no mais profundo, no cerne de cada pessoa que aqui está. E comece, Pai, a agir, fazendo com que cada pessoa floresça. Para que cada pessoa, Pai, venha verdadeiramente voar, fluir nas asas da graça. Obrigada, Pai, por esse tempo, obrigada por esse momento. Eu coloco a minha vida ao seu dispor. Eu coloco a minha mente ao seu dispor, eu coloco o meu corpo ao seu dispor, para que o Senhor me use, para que o Senhor faça a obra que o Senhor quer fazer através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu povo amado, povo abençoado, amada, semeia isso, gente. Se você gostou dessa palavra, se você foi tocado por ela, manda para alguém, abençoa a vida de alguém, fala, vai até o final. No início a gente começou em nheco-nheco, né? Caindo o telefone, caindo câmera, mas fala, vai, insiste, assiste essa live, você precisa ouvir essa live, você precisa ir, que venha o Senhor fazendo a obra dele na nossa vida, tá? Beijo, tchau, gente, fica com Deus, um beijo grande, Deus